Fala, meu povo, os investidores dos imóveis, seja no Instagram, seja no YouTube. Tudo bem, galera? Olha eu aqui de novo. E o tema de hoje é: o Brasil vai quebrar? Não, o Brasil não vai quebrar. E entenda isso para quem investe na área de imóveis. Os dados da economia estão aí e a expectativa não é muito boa para os economistas. E o Brasil, ao final, tem dado sempre uma lição de resiliência. Por quê? Porque os economistas ah, fazem ou tentam cravar resultados da economia do país abaixo do esperado. E o país sempre mostra resultados muito bons. E isso já vem acontecendo há mais ou menos de 3 a 4 anos no país. Então isso mostra o quê? Que a economia do país está muito resiliente, né? Com todas essas mudanças que ocorrem. Por exemplo, a última foi o tarifaço do Trump, que isso pode ser um benefício para o Brasil, hein? Não estou falando a taxação do Trump para o Brasil, que lógico que não é bom, mas como ele fez uma taxação mundo afora e muito maior do que a do Brasil, e aliado a isso, fomentando a guerra comercial entre Estados Unidos e China, o Brasil pode se dar muito bem com relação a isso. Não só com relação a essa briga direta dos Estados Unidos com a China, mas em relação a esse tarifaço que o Trump fez com o mundo todo, porque outras economias vão procurar outras fontes fornecedoras que não os Estados Unidos, porque os produtos vão estar muito caros, e o Brasil pode ser a bola da vez, porque é um país exportador, tem a legitimidade, tem a natureza para exportação, notadamente de produtos agrícolas não tão manufaturados, mas de carne, de produtos agrícolas em geral, de tudo, né? Outra questão, e a gente fica pensando mas vem cá, o Brasil não faz o dever de casa, normalmente deveria fazer, que seria o corte de gastos públicos. O governo não faz isso. E isso é, como aquele economista muito renomado, Ricardo Amorim, fala, é o seguinte, é você deixar o ar-condicionado da sala ligado ou do quarto ligado com a porta aberta, entendeu? Então nunca o quarto vai esfriar, nunca vai chegar num ambiente legal no quarto, porque a porta está aberta, o ar foge todo. Mas a economia do Brasil, como eu disse, vem dando saltos positivos. Se não saltos, pelo menos resultados positivos. E aí a gente fica se perguntando, mas puxa, com isso tudo, a economia do Brasil ainda consegue crescer? Consegue. E eu acho que isso não é um fator interno, mas um fator externo. Porque se fosse um fator interno, teria aí a questão dos gastos públicos, que seria um dos impeditivos ou um dos impedimentos maiores para o crescimento. Mas então o que faz a economia do país crescer? O mundo, a economia no mundo. E aí um exemplo disso é agora o crescimento das exportações. Por quê? Haja vista essa guerra comercial que ocorreu aí dos Estados Unidos com o mundo, né? Com esse tarifaço do Trump. E aí os outros países vão procurar outros mercados para se abastecer. E o Brasil está aí abastecendo, tem matéria-prima para abastecer muita gente, notadamente em termos de alimentos. Então isso faz o quê? Com que o país vá para frente, a economia cresça. Então o resultado de uma série de fatores exógenos mundial faz com que isso tenha reflexo na economia brasileira. Mas aonde que eu quero chegar? Como é que isso se reflete na economia para quem investe em imóveis? Ora, se a economia está crescendo, essa máquina interna vai girar de alguma forma. Se ela vai girar de alguma forma, ela vai fazer com que o consumo interno também melhore. A economia é uma cadeia de negócios, né?
uma coisa vai puxando a outra. Então, se o consumo interno melhora, melhora também para a venda. Então, quem vende imóveis vai ter um mercado aquecido. E isso daí seria um fator exógeno da economia. Um fator impulsionador, qual seria o outro? Agora o governo colocou aí a faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, que vai chegar mais ou menos aí a imóveis de R$500 mil para famílias que ganham até R$12 mil. Isso daí é um fomento na economia, notadamente imobiliária, no mercado imobiliário. Isso tudo tende a aquecer mais ainda o mercado imobiliário. Então, quem investe em imóveis se beneficia tanto desse fator externo, de forma geral, dos efeitos da economia mundial dentro do nosso país, que faz com que a economia cresça, quanto esse fator interno, digamos assim, que é o fomento do governo para o ramo imobiliário. E isso, quem tiver casa, quem tiver imóveis para vender, uma hora vai colocar preço. Por que não agora? Porque agora ainda estamos com restrição ao crédito e o crédito está muito caro porque os juros estão lá em cima. Mas quando isso normalizar, e a tendência é que normalize, aí quem está com a carta na manga é quem está com imóveis. Por quê? Porque vai haver uma demanda represada, né? As pessoas esperam que os preços baixem. E os preços baixando, elas vão procurar, na primeira oportunidade, comprar o imóvel. E isso tende a gerar uma demanda alta. Gerando uma demanda alta, lei do mercado. Quanto maior a demanda, maior o valor do objeto que está sendo demandado, que está sendo procurado. Se o imóvel caracteristicamente é um objeto de venda ou de compra muito demandado, muito procurado, quem está com o imóvel vai colocar o preço que quer. O mercado vai precificar, evidentemente, mas a tendência é que coloque um preço maior. Ou seja, quem comprou imóvel barato e vai vender o imóvel com preço, uma lucratividade muito boa. E aí é que entra o mercado também de leilões. Por quê? Porque ele consegue, essa pessoa, no mercado de leilão, ele já consegue comprar mais barato. Se ele já tem uma margem de lucro maior, porque ele compra no preço baixo, você imagina unindo os dois fatores, comprando no preço baixo e com a tendência de alta dos preços dos imóveis. Então ele vai unir o melhor dos dois mundos, comprar ao preço baixo e conseguir vender com preço alto. Fechou a cadeia, né? Fechou o ciclo da economia aí. E quem vai sair ganhando? Quem está com o imóvel na mão, quem está com essa carta na mão. Então fica ligado, quem tiver imóveis ou quem quiser investir em imóveis, o momento é agora. Ah, mas tá ruim para venda. Tá ruim para venda, mas isso vai passar. E tá bom para compra. E compra em leilão, tá bom? Vai lá, mais informações, me sigam no meu Instagram, me sigam por aqui, dá o like, me segue e vamos em frente. Era esse o recado de hoje.